Profeta Joel, capítulo 2, verso 1, nos fala a respeito do tema O Dia Iminente do Senhor. E diz no verso 1, Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Você aguarda este dia? Aqui nós vemos, nesse livro do profeta Joel, a menção sobre esse dia. E também muitos outros profetas, como também outras passagens bíblicas, falam desse dia do Senhor, o dia iminente do Senhor. E nesse caso aconteceu pelo fato de uma situação em que a Síria, o exército da Síria, iria atacar Judá, iria atacar Jerusalém. Isso ocorreu durante o reinado do rei Ezequias, que foi um rei temente ao Senhor, mais ou menos no ano 701 antes de Cristo. Deus permitiu que os assírios assolassem a terra, mas Deus livrou Israel e livrou Jerusalém de uma maneira miraculosa do cativeiro assírio. E nesse capítulo 2, nós encontramos instruções que são instruções oportunas, que podemos aplicá-la também nas nossas vidas. A primeira instrução que o profeta dá para a nação de Israel é que eles deveriam tocar a trombeta. Como já tivemos lendo nesse verso primeiro, deveriam tocar a trombeta em Sião. O verso 11 também fala sobre isso. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais. Porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Joel estava pedindo para que os atalaias tocassem as trombetas e que alertassem o povo. Quando que as trombetas deveriam ser tocadas? Para convocar assembleias, para anunciar acontecimentos especiais, marcar festas religiosas, advertir o povo que havia sido declarado guerras. Nessas ocasiões, os atalaias tocavam as trombetas. E nesse caso, era para convocar o povo para a guerra e convocar o povo para um jejum. É o que nós encontramos no verso 15. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Suas armas contra esses invasores assírios deveriam ser, na ótica de Deus, o arrependimento e a oração. Esse é um princípio maravilhoso que podemos encontrar no conteúdo da palavra de Deus em todas as ocasiões
E Paulo diz sobre isso que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todo principado e potestade. As nossas armas são espirituais e as nossas armas são o arrependimento e a oração. E sendo feito dessa maneira, a promessa era que Deus lutaria por eles. E o profeta, ele fala sobre 2 vezes sobre a invasão. A invasão seria o dia do Senhor, que significava um período bastante específico, planejado e dirigido por Deus. É o que nós podemos ler no verso 11, na parte B, quando o profeta fala: "E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais." Então foi Deus que estava mostrando para aquele povo que enviaria os gafanhotos, como nós podemos ler no capítulo 1, verso 4, fala sobre isso. "O que ficou da largata, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão." São formas de insetos que vêm para devorar a agricultura, as plantações. E o profeta estava utilizando esses insetos para também fazer uma analogia com relação ao exército assírio. E dessa maneira, Deus daria permissão para que os assírios invadissem a terra e permitiria que devastassem Judá, como os gafanhotos fazem quando devastam uma colheita, com a diferença de que os assírios maltratariam e matariam as pessoas. Isso tem um paralelismo com Isaías capítulo 10, verso 5 e 6. "Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas." Em seu relato vívido da invasão desse exército assírio, Joel os vê chegando em grandes grupos. É o que nós podemos ver nesse capítulo 2 de Joel, no verso 2. Ele narra da seguinte maneira: "Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual deste o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração." Mais uma vez, ele usa a figura dos gafanhotos para descrever os soldados assírios. Quando os gafanhotos vêm em bando contra uma colheita, uma agricultura, praticamente a luz do sol fica encoberta, vira trevas de tantos insetos que vêm
avidamente para destruir comer toda aquela folhagem. E Joel está usando este exército. Eles vêm com fome, assim como os gafanhotos que destroem, devoram tudo que é comestível. E o exército da Síria deveria vir como um fogo devorador, devastaria as cidades e campos. Os gafanhotos, eles parecem cavalos em miniatura, mas os assírios viriam como cavalos de verdade e conquistariam a terra. O profeta deixa claro que o Senhor irá comandar esta invasão e seu exército cumprindo sua palavra. Podemos concluir que Deus muitas das vezes pode usar até as nações pagãs para realizar os seus planos aqui na terra. Isso nós já lemos em Isaías capítulo 10, versos 5 a 7. E o mesmo aconteceu com o profeta Abacuque, quando dos exércitos babilônicos, Deus usou este exército pagão para trazer juízo sobre o seu povo. Como pode Deus usar um povo mais pecador para julgar o seu povo? Então, encontramos isso sendo descrito na palavra de Deus. E com relação a esses acontecimentos, nós podemos ver também os chamados transtornos cósmicos assustadores descrito por este profeta. No verso 10 deste capítulo 2 diz: diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E aqui, irmãos, nós vemos uma figura também da igreja. Podemos entender que isso aqui que está narrado por Joel, no entendimento espiritual que podemos ter no sentido espiritual, isso é uma posição da igreja que também deve estar em ordem. Quando a igreja não está devidamente em ordem, esses acontecimentos vão ocorrer na vida da igreja, porque o Senhor vela pelo seu povo. E continuando, o profeta então, ele vai anunciar que Deus está no controle, pois são os sinais que acompanham o dia iminente do Senhor. Capítulo 3 de Joel, verso 15, diz assim: o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Esse é o primeiro ponto que Joel avisa a Judá. O segundo ponto que podemos ver nesse dia iminente do Senhor, as instruções que o profeta dá, estão nos versos 12 a 17, que diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as suas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se,
e grande em beneficência e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação. Ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então, vemos aqui uma convocação de uma assembleia solene. O povo de Deus se arrependendo de seus pecados e agora buscaria o socorro do Senhor. A nação não sabia quando essa invasão iria acontecer. E agora, o mais importante era voltar-se ao Senhor imediatamente. Mas não podia voltar de qualquer maneira. Deveria voltar com sinceridade. E aqui está uma grande lição para nós nos nossos dias. Nós temos ataques espirituais diretos do inimigo das nossas almas, querendo nos destruir, querendo que voltemos para as práticas antigas, voltemos para o mundo. Nossa luta, ela não tem trégua. Não estamos nesta vida para vivermos uma vida de lazer no sentido espiritual. Precisamos ininterruptamente estarmos atentos, como atalaias, vigilantes, na sobriedade, na diligência da vida espiritual, porque o inimigo das nossas almas e a nossa natureza humana, ela sempre nos leva para o afastamento de Deus. Talvez você nesse dia esteja afastado do caminho do Senhor. Talvez você nesse dia não encontre mais satisfação na vida espiritual. Bateu em você algum desapontamento, bateu em você alguma coisa que o afastou da casa do Senhor. Mas saiba que o Senhor é fiel. O Senhor, Ele não traz nenhum desapontamento. Pelo contrário, o Senhor, Ele só quer bênção para as nossas vidas, tanto é que nos oferece a bênção maior, que é a salvação da nossa alma. Por isso, precisamos ver como o profeta fala para aquele povo. Não poderia ser algo de uma cerimônia religiosa qualquer. Muitas pessoas comparecem à casa do Senhor apenas como um compromisso social, uma religiosidade. É fácil participar de uma cerimônia religiosa. Nós nos acostumamos com o passar do tempo, mas aqui o profeta fala: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Significa rasgar as vestes, lamentar-se. Não é algo, mas é algo diferente
de confessar humildemente seus pecados, quando a pessoa rasga o seu coração, é apresentar-se diante do Senhor com um coração arrependido. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 15, verso 8 e 9, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ó, meu prezado ouvinte, como isso pode ser algo comum nas nossas vidas. Queremos muitas das vezes honrar o Senhor, cantar os seus hinos, mas o nosso coração, ele não está com o coração quebrantado. O salmista Davi, no Salmo 51, ele dizia que Deus não despreza um coração quebrantado. Deus gosta que nos humilhemos diante da sua potente mão. Então, o profeta diz, rasgai o vosso coração, convertei-vos ao Senhor. A única coisa que serve de estímulo para que nos arrependemos é que nós voltemos para o Senhor e conheçamos o caráter de Deus, os atributos de Deus. Convertei-vos ao Senhor, diz o verso 13, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Então, atributos que podemos ver também na vida, no exemplo de Moisés, que quando viu que Deus queria destruir aquele povo, Moisés foi um intercessor em favor daquele povo idólatra. Deus queria constituir um novo povo através de Moisés, mas Moisés foi um intercessor. E hoje nós somos intercessores para que realmente o povo volte a se reunir, como diz nesses versos 15 a 17, tocai buzina, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Então a oração é uma intercessão para livrá-los da mão dos inimigos. E isso nós vemos que os privilégios de Israel dentro da aliança como herança do Senhor. E nós também hoje somos herança do Senhor. Nós temos esse privilégio de anunciar as boas novas de salvação e muitas das vezes não fazemos. E a glória do nome de Deus diante das nações, no caso de Israel, igualmente como aconteceu com Moisés, e nós também temos que anunciar a glória do nome do Senhor. Então, os judeus eram um tesouro peculiar e herança de Deus, assim como a igreja. Foi Israel que lhe deu suas leis, sua aliança, o templo, o sacerdócio, uma terra especial, promessa que iriam abençoar o mundo todo. Foi de Israel que veio a palavra de Deus em sua forma escrita e a dádiva do Salvador. O Senhor falou isso para a mulher samaritana. João capítulo 4, verso 22, ele diz: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos
o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Israel foi chamado para dar testemunho a outras nações de que o único Deus era o Deus verdadeiro, de modo que o Senhor poderia ser glorificado se o seu povo fosse um povo vitorioso, um povo que adorasse a Deus. Não um povo derrotado, como estava aqui acontecendo no caso do profeta Joel, porque os pagãos iriam dizer nessa parte final deste verso 17, onde está o seu Deus? Então hoje nós também passamos por situações difíceis e os pagãos olham para as nossas vidas e, dependendo do nosso comportamento, nós vamos poder dar um testemunho positivo ou negativo do poder de Deus nas nossas vidas. E se erramos, se não damos um bom testemunho, os incrédulos vão perguntar: onde está o Deus dessa pessoa, desse cidadão? Então a nossa responsabilidade é muito grande. A nação tinha que escolher entre o reavivamento, isso é, colocar a sua vida em ordem com Deus, ou a repreensão, tomar de Deus a glória que lhe era devida. Essa era a situação. E por último, nós vemos que o profeta fala para aquelas pessoas crerem nas promessas de Deus. Os versos 18 a 27 fala sobre isso. O profeta Joel olha além da invasão, vê agora um tempo em que Deus sararia a sua terra e restauraria as bênçãos do seu povo. Expulsaria o exército invasor, como Deus soprou os gafanhotos para as profundezas do Mar Morto, do Mar Mediterrâneo, e nós sabemos pela história que em uma noite só, Deus matou 185 mil soldados assírios com um só anjo. E o rei Senaqueribe voltou para a terra derrotado. Isso está em Isaías 37, 36 e 38. E no verso 23 diz assim: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva temporã e a serôdia no primeiro mês. Chuva temporã, período de março e abril. Chuva serôdia, período de outubro e novembro. A terra não podia produzir as safras. Uma das formas de Deus disciplinar seu povo era reter a chuva. E o Senhor prometeu dar safras abundantes, que a colheita seria mais do que compensadora por tudo que o povo havia perdido durante a praga dos gafanhotos e durante a praga da seca. É o que nós lemos no verso 25, que diz: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta
e o pulgão e a oruga. Todos esses são insetos devoradores das colheitas. O meu grande exército que enviei entre vós. O que o profeta estava dizendo era que essa promessa para todos os que se voltam para o Senhor com um coração sincero e quebrantado. Spurgeon disse que é impossível devolver o tempo que passou, mas há uma forma estranha e maravilhosa que Deus tem de devolver as bênçãos desperdiçadas, os frutos não amadurecidos de anos sobre os quais você se lamentou. É uma pena que esses anos tenham sido devorados, consumidos, como diz aqui o texto, pelos gafanhotos. Muitas das vezes isso acontece na vida espiritual de pessoas devido à sua insensatez, sua negligência com a casa do Senhor, falta de responsabilidade, pessoas que assumem cargos na igreja, mas não cumprem com os seus deveres, têm privilégios dentro do reino de Deus, mas não sabem mensurar esses privilégios. São tempos desperdiçados, tempos que poderiam ser tempos de crescimento, tempos de revelação da parte de Deus, tempos de bonança, mas infelizmente vêm os gafanhotos e devoram essas riquezas espirituais. E tempo de negligência, mas não perca a esperança, é o que diz aqui esse verso 25, não perca a esperança, porque Deus é maravilhoso e Deus promete, como diz aqui no verso 27, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. E no verso 26, ele fala a mesma coisa, e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. Repetindo, maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. Nossas terras hoje precisam de cura, como nunca antes. Estão contaminadas pelo derramamento de sangue inocente, pela exploração dos recursos naturais, como nós vemos nos noticiários. Mas nós temos que nos apropriar das promessas que Deus tem para conosco. Segundo a Crônicas 7:14, fala sobre isso. É o que nós devemos fazer. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Pergunta: você faz parte do povo de Deus? Que você possa meditar sobre isso.
Senhor, o dia iminente do Senhor está próximo e nós, como seu povo, precisamos estar preparados. Prepara o teu povo, Senhor, através do tocar da tua trombeta, através de rasgar seus corações e confirmar as promessas que o Senhor tem para a tua igreja. Agradecidos somos, em nome de Jesus. Amém.